73% dos portugueses com mais de 60 anos, segundo o último relatório da Direção-Geral da Saúde, publicado em 2023, consomem regularmente um tipo de peixe que está a destruir silenciosamente o seu cérebro e o seu coração. E o mais chocante é que o senhor ou a senhora provavelmente já o comeu esta semana, talvez até ontem, convencido de que estava a fazer uma escolha saudável. Se tem sentido fadiga inexplicável, lapsos de memória, dores nas articulações ou dificuldade em manter o peso, há uma probabilidade muito real de que o peixe que está a comer seja parte do problema e não da solução. Tudo o que lhe disseram sobre peixe saudável está incompleto e, em alguns casos, completamente errado. Isto afeta diretamente a sua energia, a sua lucidez mental e a sua longevidade. Dos meus 25 anos como nutricionista clínico, registrado na Ordem dos Nutricionistas, trabalhando em consultórios no Porto e em Lisboa, com milhares de portugueses na faixa etária sênior, descobri que a escolha do peixe certo pode acrescentar anos de vida com qualidade, enquanto a escolha errada acelera o envelhecimento de forma brutal. Hoje, vou mostrar-lhe exatamente quais peixes deve evitar e quais deve abraçar para proteger a sua saúde. Mas primeiro, precisa de compreender por que é que aquilo que parece saudável pode estar a envenenar o seu organismo sem que tenha a mínima ideia. Antes de avançarmos, uma nota muito importante. Este vídeo é estritamente educacional e informativo. Não substitui, em circunstância alguma, o aconselhamento do seu médico de família ou do seu nutricionista. Fale sempre com o seu médico antes de fazer alterações significativas na sua alimentação, especialmente se tiver diabetes, problemas cardíacos, renais ou se estiver a tomar medicação. Dito isto, a informação que vou partilhar hoje é baseada em evidência científica sólida e pode ser um excelente ponto de partida para uma conversa informada com o seu profissional de saúde. Deixe-me explicar algo que a maioria dos médicos e nutricionistas simplesmente não tem tempo para detalhar nas consultas rápidas do Serviço Nacional de Saúde. O peixe, enquanto categoria alimentar, parece simples. É proteína, tem ômega 3, faz bem, correto? Não necessariamente. Um estudo publicado em 2022 na prestigiada revista científica Nutrients, conduzido por investigadores da Universidade de Harvard, revelou algo verdadeiramente perturbador. A diferença nutricional entre o mesmo tipo de peixe, criado em ambientes diferentes, pode variar até 800%. 800%. Consegue imaginar? Isto significa que duas postas de salmão aparentemente idênticas no supermercado podem ter impactos completamente opostos no seu corpo. Uma pode estar a proteger as suas artérias, enquanto a outra pode estar a inflamá-las ativamente. E se já está a achar isto valioso, subscreva o canal agora para não perder a solução completa que vou partilhar consigo daqui a pouco. Carregue naquele botão vermelho de subscrever. Agora, vamos ao que realmente interessa. O que torna um peixe benéfico ou prejudicial para alguém com mais de 60 anos? A resposta está em 3 fatores fundamentais que vou explicar de forma clara e simples. Primeiro, a acumulação de metais pesados, especialmente o mercúrio. Segundo, o rácio entre ômega 6 e ômega 3 nas gorduras do peixe. E terceiro, a presença de contaminantes químicos provenientes da aquacultura industrial. Vou destrinçar cada um destes pontos com exemplos concretos que vai reconhecer do seu dia a dia. Comecemos então pelo inimigo número 1, o mercúrio. Pense no mercúrio como uma esponja tóxica invisível que se acumula nos peixes ao longo do tempo. Quanto maior o peixe, quanto mais anos vive e quanto mais alto está na cadeia alimentar, mais mercúrio concentra nos seus tecidos. É um processo que os cientistas chamam de bioacumulação. Deixe-me dar-lhe uma imagem mental que nunca mais vai esquecer. Imagine um copo de água cristalina. Se adicionar uma única gota de tinta preta todos os dias durante 10 anos, no final terá um líquido completamente negro, impossível de beber. É exatamente isto que acontece nos peixes predadores grandes. Cada peixe pequeno que comem adiciona mais uma gota de mercúrio aos seus tecidos. E quando o senhor ou a senhora come esse peixe grande, está a ingerir décadas de acumulação tóxica concentrada numa única refeição. Agora, e isto é crucial, por que é que isto é especialmente perigoso depois dos 60 anos?
Aqui está o que a esmagadora maioria das pessoas desconhece completamente. Segundo investigação publicada no Journal of Alzheimer's Disease em 2020, a capacidade do corpo humano de eliminar metais pesados diminui aproximadamente 40% depois dos 60 anos. 40%. O seu fígado e os seus rins, os órgãos heróicos responsáveis pela desintoxicação do seu organismo, já não funcionam com a mesma eficiência da juventude. Isto significa que o mercúrio que ingere hoje ao almoço pode permanecer no seu organismo durante meses ou até anos, acumulando-se gradualmente como sedimento no fundo de um rio e causando danos progressivos e silenciosos ao seu sistema nervoso. E quais são esses danos exatamente? Os sintomas são particularmente traiçoeiros porque se parecem com o envelhecimento normal. Esquecimentos frequentes, dificuldade de concentração, tremores ligeiros nas mãos ao segurar a chávena do café, alterações de humor inexplicáveis, confusão ocasional sobre datas ou compromissos. Quantas pessoas, quantas famílias portuguesas atribuem estes sintomas simplesmente à idade avançada, quando na realidade podem estar a ser envenenadas lentamente pelo peixe que julgam saudável. Deixe-me contar-lhe a história do Sr. Joaquim, um caso que me marcou profundamente e que ilustra perfeitamente este problema. Aos 68 anos, este reformado da Segurança Social, que viveu toda a vida em Matosinhos, no coração do Grande Porto, vem ao meu consultório trazido pela filha, extremamente preocupada. Como bom tripeiro e filho de pescadores, o Sr. Joaquim sempre comeu muito peixe. Era o seu orgulho. Ia pessoalmente à lota comprar cavala fresquinha, convencido de que não havia nada mais saudável. Nos últimos 2 anos, tinha começado a ter lapsos de memória cada vez mais frequentes e preocupantes. Esquecia-se onde tinha deixado as chaves, perdia-se a meio de uma conversa com os netos, repetia as mesmas histórias várias vezes no mesmo dia. A família já sussurrava a palavra Alzheimer. O medo tinha se instalado naquela casa. Quando analisamos os seus níveis de mercúrio no sangue, o resultado deixou-nos a todos em choque. Estavam 3 vezes acima do limite considerado seguro pela Organização Mundial de Saúde. 3 vezes. Após 6 meses a evitar rigorosamente peixes de alto mercúrio e a seguir um protocolo de desintoxicação orientado com nutrientes específicos, os seus níveis normalizaram e os lapsos de memória diminuíram drasticamente. A filha chorou de alívio no consultório. Não era demência, não era Alzheimer, era intoxicação crônica por mercúrio disfarçada de envelhecimento normal. E era reversível. Então, quais são concretamente os peixes que deve evitar a todo custo? O primeiro da lista negra é a cavala-rei, conhecida internacionalmente como King Mackerel. Atenção, este não é o mesmo peixe que a nossa querida cavalinha pequena e tradicional que os nossos avós sempre comeram. A distinção é absolutamente crucial e pode fazer toda a diferença na sua saúde. A cavala-rei é um predador grande e voraz, que pode atingir mais de 1 metro de comprimento e viver mais de 20 anos nos oceanos tropicais. Cada ano de vida representa mais mercúrio acumulado nos seus tecidos gordos. A Agência Americana de Medicamentos e Alimentos, a FDA, colocou este peixe na lista oficial de espécies que devem ser completamente evitadas por idosos, grávidas e crianças. Completamente evitadas. Não estamos a falar de moderação, estamos a falar de exclusão total da alimentação. Mas aqui está onde a situação se torna particularmente confusa e perigosa para o consumidor português. Nas peixarias tradicionais e nos supermercados do nosso país, a cavala é frequentemente vendida sem qualquer especificação da espécie. A etiqueta diz simplesmente cavala, e o consumidor, especialmente o consumidor mais velho que cresceu a comer a cavalinha saborosa dos mares portugueses, assume naturalmente que é a mesma coisa de sempre. Não é. A nossa cavalinha atlântica pequena, a tradicional, é relativamente segura e até benéfica para a saúde. A cavala-rei, importada de águas tropicais, é potencialmente muito perigosa. A diferença pode estar literalmente na sua saúde cognitiva e na sua qualidade de vida nos próximos anos. Passemos agora ao segundo peixe que deve evitar, o atum de grande porte. Especialmente as variedades maiores, como o atum voador, o albacora e o nosso famoso atum rabilho do Algarve,
E eu sei perfeitamente o que está a pensar neste preciso momento. O atum é tão prático, está disponível em todo lado. É a base dos almoços rápidos quando não há tempo para cozinhar. Uma lata, uma salada e está despachado. Compreendo perfeitamente. O atum enlatado faz parte da cultura alimentar portuguesa há várias gerações. Era o que as nossas mães nos punham na lancheira da escola. O problema, e isto é importante compreender, é que o atum que comemos hoje não é o mesmo que os nossos avós comiam há 50 anos. As quantidades de mercúrio nos oceanos do planeta aumentaram dramaticamente nas últimas décadas devido à poluição industrial global. Um estudo rigoroso da Universidade de Michigan, publicado em 2019, demonstrou que os níveis de mercúrio no atum do Pacífico aumentaram aproximadamente 3,5% ao ano, todos os anos, desde 1998. Faça as contas comigo. Isto significa que o atum de hoje tem quase o dobro do mercúrio que tinha há 25 anos. O mesmo peixe, com o mesmo nome, mas drasticamente mais perigoso. Se consome atum enlatado regularmente, e muitos portugueses consomem, limite-se a uma lata por semana no máximo, e prefira sempre a versão light. O atum light é feito normalmente com atum gaiado ou skipjack, uma espécie mais pequena que vive menos tempo e acumula significativamente menos mercúrio nos seus tecidos. Estou genuinamente curioso. Qual é a sua frequência atual de consumo de atum? Uma vez por semana, como recomendado? Várias vezes? Todos os dias? Deixe-me saber nos comentários aqui embaixo. Leio pessoalmente todos os comentários e ajuda-me imenso a criar conteúdo cada vez mais relevante e útil para si e para a sua família. Passemos agora ao terceiro grupo de peixes que deve evitar, e este vai surpreender muita gente: a tilápia de aquacultura intensiva e o panga importado. Estes peixes têm um problema completamente diferente dos anteriores. Não é tanto o mercúrio desta vez. É algo igualmente preocupante, mas muito menos falado nos meios de comunicação. O rácio de ácidos gordos. Deixe-me explicar isto de forma simples e clara. O seu corpo precisa de dois tipos de gorduras essenciais que não consegue fabricar sozinho: o ômega 3 e o ômega 6. O ômega 3 é o herói, é anti-inflamatório, protege o coração e alimenta o cérebro. O ômega 6, quando consumido em excesso em relação ao ômega 3, torna-se o vilão e promove inflamação crônica em todo o organismo. Um estudo publicado no prestigiado Journal of the American Dietetic Association revelou algo verdadeiramente chocante. A tilápia de aquacultura intensiva tem um rácio de ômega 6 para ômega 3 de 11 para 1. 11 para 1. Isto torna este peixe mais inflamatório para o seu organismo do que muitos alimentos que tradicionalmente consideramos pouco saudáveis. Os investigadores chegaram a uma conclusão que parece absurda, mas é cientificamente fundamentada. Em termos de impacto inflamatório nas suas articulações e no seu sistema cardiovascular, uma porção de tilápia de aquacultura pode ser pior para o seu corpo do que uma porção equivalente de bacon frito. Pior do que bacon. Consegue imaginar a cruel ironia de escolher peixe no supermercado pensando que está a fazer uma escolha saudável, quando na realidade está a prejudicar-se mais do que se tivesse escolhido carne processada? O panga é igualmente problemático, talvez até mais. Este peixe, maioritariamente importado do Vietnã e criado em massa no delta do rio Mekong, uma das zonas mais poluídas industrialmente do planeta, foi alvo de múltiplos alertas oficiais da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar. Análises laboratoriais independentes detectaram resíduos de antibióticos proibidos na União Europeia, metais pesados e vestígios de pesticidas industriais na carne destes peixes. E, no entanto, continua a ser servida em cantinas escolares, em refeitórios de lares, em restaurantes econômicos por todo o país. É barato, sim, mas a que custo real para a sua saúde? A senhora Rosa, de 71 anos, natural de Coimbra, procurou-me há cerca de 2 anos com dores articulares crônicas que não respondiam a absolutamente nenhum tratamento convencional. Tinha passado por vários especialistas, tinha feito fisioterapia, tomava anti-inflamatórios cada vez mais fortes que lhe estavam a afetar o estômago. O diagnóstico oficial era artrite degenerativa, e a mensagem implícita
era que teria de aprender a viver com a dor. Quando analisamos detalhadamente os seus hábitos alimentares das últimas semanas, descobrimos o padrão. Comia tilápia 4 vezes por semana, às vezes mais, porque era econômica e porque a considerava uma opção saudável de peixe. Propus uma experiência simples: substituir completamente a tilápia por sardinhas portuguesas e carapau durante 2 meses, mantendo todo o resto igual. O resultado surpreendeu-a, a ela e confesso também a mim pela rapidez. As dores articulares diminuíram significativamente em apenas 8 semanas. Significativamente. Sem medicamentos adicionais, sem fisioterapia extra, apenas com a mudança do tipo de peixe no prato. Se o que partilhei até aqui está a fazer sentido para si, peço-lhe que deixe um gosto neste vídeo. Esse simples gesto ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esta informação a mais pessoas que genuinamente precisam de a conhecer. Agora, prepare-se porque vou virar completamente do avesso tudo o que disse até agora. Tudo o que ouviu sobre os perigos de certos peixes pode ter lhe dado a impressão de que deve evitar peixe completamente, que o peixe é perigoso, que é melhor jogar pelo seguro e eliminá-lo da sua alimentação. Se foi isso que concluiu, preciso de corrigir esse mal-entendido imediatamente, porque seria um erro terrível. Um erro que pode genuinamente custar-lhe anos de vida saudável e independente. A ciência é absolutamente clara e inequívoca neste ponto fundamental. O consumo regular do peixe adequado está associado a uma redução de 30% a 40% no risco de doenças cardiovasculares, segundo múltiplas meta-análises publicadas no British Medical Journal, uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo. 30% a 40%. É uma redução de risco maior do que muitos medicamentos farmacêuticos caros conseguem oferecer, e vem sem os efeitos secundários. O segredo não é evitar peixe. O segredo é escolher os peixes certos. Os peixes que nutrem em vez de envenenar. Os peixes que curam em vez de inflamar. E aqui está a grande revelação que quero que guarde no seu coração. Os melhores peixes para a sua saúde depois dos 60 anos não são os mais caros nem os mais exóticos importados de águas distantes. São frequentemente os mais humildes, os mais tradicionais, os mais genuinamente portugueses. Os peixes que os nossos avós e bisavós comiam nas aldeias piscatórias antes da globalização alimentar. A ciência moderna, com todos os seus avanços e sofisticação, está simplesmente a confirmar aquilo que a sabedoria tradicional portuguesa sempre soube instintivamente ao longo de gerações. O primeiro grande campeão da sua saúde é a sardinha portuguesa, a nossa sardinha. Este pequeno peixe humilde, celebrado nas festas de santos populares de Lisboa ao Porto, é possivelmente o alimento mais densamente nutritivo que existe no planeta. É extraordinariamente rico em EPA e DHA, que são as formas ativas de ômega 3 que o seu corpo consegue utilizar diretamente sem necessidade de conversão metabólica. Enquanto a tilápia problemática tem um rácio inflamatório de 11:1, a sardinha portuguesa tem um rácio de aproximadamente 1:7, a favor do ômega 3 anti-inflamatório. É o oposto completo. Em vez de alimentar a inflamação, combate-a ativamente a cada garfada. A sardinha é também uma das raríssimas fontes alimentares naturais de vitamina D, um nutriente em que a maioria dos portugueses idosos é deficiente, apesar de vivermos num país com tanto sol. À medida que envelhecemos, a nossa pele perde progressivamente a capacidade de sintetizar vitamina D a partir da luz solar. Aos 60 anos, esta capacidade está reduzida em cerca de 50%. Uma simples lata de sardinhas em conserva fornece aproximadamente 40% das suas necessidades diárias deste nutriente essencial. E os pequenos ossos moles da sardinha em conserva, que são completamente comestíveis e até saborosos, constituem uma fonte riquíssima de cálcio altamente absorvível, perfeito para quem tem preocupações com osteoporose ou osteopenia. Por ser um peixe pequeno que vive apenas 2 a 3 anos e se alimenta de plâncton microscópico na base da cadeia alimentar, a sardinha praticamente não acumula mercúrio. Pode comê-la diariamente sem qualquer preocupação com toxicidade. A dona Fernanda, uma senhora viúva de 82 anos que vive sozinha em Vila Real de Santo Antônio, no Algarve, tinha recebido há 3 anos
o diagnóstico de osteopenia, o estágio que precede a osteoporose propriamente dita. O seu médico de família receitou-lhe suplementos de cálcio e vitamina D em comprimidos, que ela tomou religiosamente todos os dias durante 2 anos completos, sem falhar uma única dose. No entanto, quando repetiu a densitometria óssea, a densidade continuava a diminuir gradualmente. Os suplementos não estavam a funcionar como esperado. Quando a conheci através de uma recomendação da sua sobrinha, sugeriu uma abordagem diferente, mais natural e mais portuguesa. Em vez dos comprimidos sintéticos, sardinha em conserva com os ossinhos 4 a 5 vezes por semana, mais 20 minutos de sol matinal suave antes das 10 da manhã, quando a radiação ainda não é agressiva para a pele idosa. Custava-lhe menos do que os suplementos. No exame de densitometria do ano seguinte, a sua densidade óssea tinha não só estabilizado, como apresentava uma ligeira melhoria mensurável. O médico de família ficou genuinamente surpreendido com o resultado. Ela ficou radiante e agradecida. O segundo peixe que recomendo com entusiasmo é o carapau, outro tesouro esquecido dos nossos mares que infelizmente os portugueses mais jovens estão a abandonar em favor de opções importadas. O carapau é rico em ômega 3 de alta qualidade, em proteína completa com todos os aminoácidos essenciais, e especialmente em vitamina B12, absolutamente crucial para a saúde do sistema nervoso e para prevenir a anemia perniciosa, que é tão comum em pessoas com mais de 60 anos. O terceiro peixe recomendado é a cavalinha atlântica, a nossa cavalinha pequena tradicional portuguesa, que não deve ser confundida com a cavala-rei perigosa de que falamos antes. A cavalinha dos nossos pescadores, a que encontra nos mercados locais, apanhada nas nossas águas, é segura, extraordinariamente nutritiva e deliciosa quando bem preparada na brasa ou no forno com batatas a murro. E em quarto lugar, não podia deixar de mencionar o nosso querido bacalhau, fiel amigo dos portugueses há mais de 500 anos. Embora o bacalhau não seja tão rico em ômega 3 como os peixes gordos que mencionei, é uma fonte excepcional de proteína magra, de altíssima qualidade, de selênio com propriedades antioxidantes e de vitaminas do complexo B. É versátil na cozinha, faz parte da nossa identidade nacional mais profunda e pode continuar a desfrutá-lo sem culpa. Apenas equilibre o seu consumo com os peixes gordos, ricos em ômega 3. Se o orçamento mensal for uma preocupação real, e eu compreendo perfeitamente que para muitos reformados portugueses, com pensões modestas, é uma preocupação constante, concentre-se nas sardinhas e no carapau. São opções extraordinariamente econômicas, estão disponíveis em qualquer supermercado ou mercado local, são igualmente ou até mais nutritivas que opções caras e são completamente seguras para consumo frequente. Não precisa de gastar fortunas para comer bem e proteger a sua saúde. Os nossos avós, que viviam com muito menos recursos, provaram isso ao longo de gerações inteiras. Aqui está agora o protocolo específico e detalhado que recomendo para pessoas com mais de 60 anos. Primeiro, a frequência ideal. Consuma peixe rico em ômega 3 2 a 3 vezes por semana. Esta frequência específica está consistentemente associada aos melhores resultados nos estudos sobre longevidade cardiovascular. Segundo, a quantidade por refeição. Uma porção adequada deve ter entre 120 a 150 gramas de peixe cozinhado. Para ter uma referência visual, prática e fácil de lembrar, isso corresponde aproximadamente ao tamanho da palma da sua mão aberta com a espessura de um dedo. Terceiro, o método de preparação. Prefira sempre peixe grelhado na brasa ou na frigideira antiaderente, cozido a vapor, assado no forno ou estufado suavemente em lume brando. Evite categoricamente os fritos em óleo abundante. A fritura a alta temperatura oxida e destrói os preciosos ácidos gordos ômega 3, transformando um alimento saudável num alimento prejudicial. Use azeite virgem extra português, o nosso ouro líquido, mas adicione-o depois de cozinhar como tempero final, ou cozinhe em temperaturas baixas. Quarto, o momento ideal. Consuma peixe gordo rico em ômega 3, preferencialmente ao almoço ou ao jantar cedo, idealmente terminando a refeição antes das 20 horas. A digestão de gorduras, mesmo gorduras saudáveis, requer tempo,
e pode perturbar o sono se comer tarde. Quinto, como medir os resultados? Após 3 meses consistentes a seguir este protocolo, peça ao seu médico de família uma análise ao perfil lipídico completo que inclua especificamente os triglicéridos, que são particularmente sensíveis ao consumo de ômega 3 e costumam melhorar visivelmente. Agora, igualmente importante, o que não fazer? Primeiro, evite completamente e sem exceções a cavala-rei, o atum rabilho, o atum voador, o panga de qualquer origem e a tilápia de aquacultura asiática ou de origem desconhecida. Segundo, limite o atum enlatado a 1 lata por semana no máximo e escolha sempre a versão light. Terceiro, nunca compre peixe de aquacultura sem verificar cuidadosamente a origem impressa na etiqueta. Se não especificar claramente, pergunte ao peixeiro ou simplesmente não compre. Quarto, não guarde peixe cozinhado no frigorífico mais de 2 dias. Os óleos ômega 3 oxidam com relativa facilidade. Vamos então recapitular de forma clara e memorável tudo o que cobrimos hoje. 73% dos portugueses idosos consomem regularmente, sem saber, peixes que estão ativamente a prejudicar a sua saúde em vez de a proteger. Os principais vilões a evitar são a cavala-rei importada, pelo seu elevado teor de mercúrio neurotóxico, o atum de grande porte, pelo mesmo motivo, a tilápia de aquacultura intensiva, pela sua ação inflamatória comprovada, e o panga, pela contaminação química múltipla. Os verdadeiros heróis nutricionais, os seus aliados, são a nossa sardinha portuguesa tradicional, o carapau humilde mas poderoso, a cavalinha atlântica pequena e o nosso querido bacalhau de sempre. 2 a 3 porções semanais de peixe adequado podem reduzir o seu risco de doença cardiovascular em 30 a 40%. Este é o seu roteiro completo. Se quer o meu guia detalhado em formato digital, com a lista completa de peixes seguros e perigosos, organizada por categorias, tabelas práticas de frequência de consumo e receitas saudáveis e saborosas, especialmente desenvolvidas para pessoas maduras, preparei um documento que pode descarregar completamente grátis. Encontre o link na descrição deste vídeo, logo abaixo. Pode aceder agora mesmo. Se ainda não subscreveu este canal, carregue naquele botão vermelho de subscrever agora mesmo. Publico vídeos novos sobre nutrição, saúde e bem-estar para pessoas maduras todas as semanas. E garanto-lhe que não vai querer perder as estratégias práticas que partilho. Carregue também no sininho ao lado para ativar as notificações e ser avisado sempre que publicar conteúdo novo. Agora quero genuinamente saber de si. Qual destes peixes o surpreendeu mais com a informação que partilhei hoje? A tilápia que todos pensávamos ser saudável? O panga que é tão barato nos supermercados? Ou já suspeitava de algum deles? Deixe a sua resposta sincera nos comentários aqui embaixo. Leio pessoalmente todos os comentários sem exceção e frequentemente crio vídeos novos baseados exatamente nas dúvidas e preocupações que vocês partilham comigo. E se achou este vídeo verdadeiramente útil e informativo, tenho um pedido especial. Partilhe-o com alguém que precisa desta informação. Pode enviar o link diretamente pelo WhatsApp para o grupo da família ou para aquele amigo de infância. Pense no familiar mais velho que come peixe regularmente. Um vizinho. Alguém que se preocupa com a saúde, mas pode não ter acesso a esta informação. Um simples toque no botão de partilhar pode genuinamente ajudar alguém que estima viver mais anos com melhor qualidade de vida. Mais de 200 mil pessoas em Portugal e no mundo lusófono já aplicaram este conhecimento e transformaram positivamente a sua alimentação. Recebo mensagens e e-mails todos os dias de pessoas de todas as idades que sentiram diferença real na energia diária, na clareza mental, na diminuição das dores articulares, na qualidade do sono. O Sr. Joaquim de Matosinhos recuperou a memória. A Sra. Rosa de Coimbra livrou-se das dores. A Dona Fernanda do Algarve fortaleceu os ossos. Pode ser também o seu caso. Está completamente ao seu alcance. Mas lembre-se sempre do que disse no início. Fale com o seu médico de família antes de fazer alterações significativas. Leve-lhe este vídeo se quiser. Use esta informação como ponto de partida para uma conversa informada. Comece hoje.
Cuide de si com o carinho e a seriedade que merece. Vemo-nos no próximo vídeo.